atualizadas o tempo todo. Bom dia, estamos chegando com o nosso Rádio Café de hoje. Vamos juntos até as 8h30 atualizar as principais informações da sua manhã. Polícia Civil cumpriu mais de 1.000 mandados de prisão no oeste de Santa Catarina. Algumas informações da Chapecoense, dupla Grenal daqui a pouquinho no Rádio Café. Reportagem em tempo real, análise sem clichês, jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Rádio Café, na 101. São 7h31 aqui no nosso Rádio Café. Nesta manhã de quarta-feira, a gente fala agora sobre a greve dos professores. Assunto que preocupa principalmente os pais que nos ouvem nesta manhã. Vou conversar agora com o professor Marcelo, que faz parte da Regional do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, para saber em que pé está a situação. Professor Marcelo, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Obrigado pelo espaço. Estamos aí para trocar uma ideia e passar algumas informações em relação à nossa greve, que é nível de estado. Professor, nenhuma greve nasce do dia para a noite e não nasce sem uma demanda e sem uma reivindicação. Desde o ano passado, eu venho conversando com os representantes do SINT que têm falado sobre essa temática. Dificuldade de conversar com o Estado, demandas não atendidas. Como é que está a situação nesse momento? Exatamente, como você mesmo disse, Gui, a greve ela não nasceu hoje, né? Ela é um espaço onde a gente está construindo desde faz 1 ano e 4 meses com esse atual governo, que a gente vem conversando, vem trocando ideia, né? Vem mostrando as nossas propostas. É uma pauta da categoria que não é de agora, né? É de anos de reivindicação, e a gente está buscando cada vez mais essa questão da valorização, principalmente em relação à questão nossa, né, da nossa categoria. Todo mundo sabe a importância de um professor dentro de uma sala de aula, a importância de um professor para uma sociedade em si. Nós somos formadores de opinião, nós somos formadores de profissões. A maioria da população passou por professores, né? E sabe, quem passou por uma sala de aula sabe a dificuldade que é, né, de estar dentro desse ambiente, né? O governo do estado não deu nenhuma resposta ainda para nós em relação às nossas pautas, né? Que pautas são essas, professor? A primeira, que é a principal, principalmente em relação à questão da categoria, é o plano salarial, né? Nós temos um congelamento do nosso plano de carreira, que em Santa Catarina praticamente nós não temos um plano de carreira para a categoria, né? Nosso salário está congelado, né? Santa Catarina não paga o piso nacional na nossa carreira. Então a busca principal é uma dessas, né? Que a gente busca pela uma valorização enquanto carreira. Eu, profissional que estou na área faz 3, 4 anos, um professor de 30 anos, ele praticamente ganha a mesma coisa que eu. Então existe uma compactação da tabela que não existe um plano de carreira. Quanto mais eu trabalho, automaticamente, mais eu tenho que ganhar. Qualquer trabalhador, hoje, em qualquer profissão, ele tem um plano de carreira. Todo ano ele tem um aumento, seja minimamente ali na inflação, mas ele tem. Nós, professores, desde 2021, né, que nós não temos 1 centavo de aumento, né? Então, uma busca dessa da compactação da tabela, questão salarial, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, né? Um professor que ganha bem, automaticamente ele compra mais, ele viaja mais, ele tem mais acesso à cultura, automaticamente isso interfere de forma direta numa sala de aula, né? Qualidade de vida. Um outro ponto também que a gente busca, que o governo do estado anunciou ano passado ainda, o concurso público, né? Anunciou ano passado, em setembro, 10.000 vagas para esse concurso público. E agora, depois de 6 meses, não apareceu nada, né? E a gente diz, o governo do estado fez reuniões com a gente, disse que tá pronto, né? Mas não tem data, né? Não tem edital, né? E a gente fica nessa angústia de perceber quando que vem. Quando que vem esse edital? Né? Era para ter sido ano passado, esse ano não saiu, né? E quando que vai vir? Né? Nós somos hoje em Santa Catarina mais de 35.000 professores ACTs. ACTs são professores de caráter temporário, né? Então a gente busca um concurso público para ser efetivo, para ter uma melhor qualidade de vida, para ter uma estabilidade financeira, né? Se fixar em várias regiões, né?
Um exemplo prático, ano passado eu estava dando aula em Abelardo Luz, ia indo todo dia para lá e para cá, resolvi morar na cidade, né, para ter essa qualidade de vida, para não ficar na estrada, gastando 1 hora para ir, 1 hora para voltar, evitando esses perigos da estrada, desgaste de carro, desgaste de tempo. Então o professor, quando ele é efetivo, ele tem que fixar a sua raiz na sua cidade, né? E é isso que a gente busca, né? A educação prefere e busca uma qualidade de vida de estabilidade. Dezembro, eu estou desempregado. Daí vou conseguir aula só no início do semestre, né? Que é sempre ali em fevereiro. E esse período a gente fica sem salário. Certo. A gente também não sabe para onde vai. Professor, quantos professores estão parados hoje protestando pelos seus direitos? Hoje na regional, nossa, nós estamos mais de 400 professores, né? Isso dá uma média de 30, 32% dos professores da nossa regional, né? Isso dá um impacto muito grande para iniciar. Esses professores, eles não vão para a sala de aula e ficam fazendo o quê? Cruzam os braços, literalmente? Isso, né? É um momento onde a gente para e senta para olhar para nossa categoria. É um momento de estudo também, onde a gente se encontra. Ontem para iniciar a greve, nós fizemos um ato político. Nós reunimos os professores, apesar da chuva, nós conseguimos reunir mais de 100 professores ontem no salão comunitário da nossa igreja matriz, né? Fizemos um ato político, conversamos, mostramos as nossas pautas, mostramos que a gente está junto. Às vezes tem um professor que está lá no interior que só ele está fazendo greve. Daí parece, eu não quero porque eu tô sozinho. Daí percebeu o quanto isso é grande, né? 400 professores é um número muito grande, expressivo para a nossa cidade, né? Para a nossa regional. Tem escolas que praticamente pararam, né? Escolas que tiveram 1, 2 turmas dando aula, né? Então esse é o momento onde o professor se encontra, estuda, olha para essa categoria, olha para o seu colega do lado e percebe que está todo mundo no mesmo barco, né? E a gente é um momento de estudo para a gente fortalecer cada vez mais esse movimento. Por mais que seja uma luta nobre, e eu não estou questionando isso, a gente precisa olhar para o aluno, que é o mais prejudicado nessa história toda, depois do professor. E eu lembro-me, desde que eu estudava, e olha que faz tempo, o professor já fazia greve, né? Fazia greve por melhoria nas escolas, por melhoria do salário. O senhor disse que dá aula há 3 ou 4 anos. Certamente, quando o senhor escolheu ser professor, o senhor sabia que iria enfrentar essas dificuldades. E falando sobre o aluno, como é que vai fazer para repor essas aulas, para não sair no prejuízo? Exatamente. Como você disse, né? Uma das ferramentas que o professor tem, eu digo que é a última, é a greve. Depois de tanta negociação, esgotou. O governo do estado não negocia, a gente para a greve, né? Nós se preocupamos com os nossos alunos, né? Porque eles são importantes para nós, porque sem aluno não tem professor, né? Então é criado depois da greve um plano de reposição, né? Toda aula perdida, ela é reposta, né? Juntamente com a sede, juntamente com os professores, a gente faz um plano de reposição dessas aulas, né? Nem o aluno é prejudicado pela falta das aulas, né? A gente faz essa reposição. Todas as greves foi feita essa reposição, né? A gente sabe da importância que nós temos em sala de aula, nós queremos trabalhar, né? A gente só quer dignidade de trabalho, oportunidade e qualidade de vida. Tem previsão de terminar essa greve, professor? Obviamente, o senhor vai me dizer, depois que o governo atender as nossas metas. De fato, né? A gente espera uma resposta do governo do estado, né? Se nós estamos em greve hoje, nitidamente a culpa é do governo do estado. Do atual governo do estado, porque ele que é responsável nesse exato momento. A gente sabe que governos anteriores também fizeram pouca coisa para a educação. Vale lembrar que a última greve que nós tivemos da educação foi em 2015, né? Então faz quase 9 anos que a gente não tem greve no estado. Às vezes a população olha para o professor, professor só quer saber de greve, mas a última greve foi em 2015, nós tivemos manifestações. O ano passado nós tivemos 3 grandes paradas, né, para discutir sobre isso também. Vale a pena ressaltar que essa greve era para ter estourado o ano passado, né, mas o governo conseguiu segurar ela no sentido, quando ele disse que ia dar, né, o aumento salarial para nós, quando ele falou que ia anunciar o concurso público, nós esperamos, mas agora cansamos, né? Depois de todo esse período não vir, né, uma valorização do Estado para a nossa categoria, o último argumento nosso é a greve, estamos parados e só vamos voltar a partir do momento que o governo do Estado nos valorizar, né, com o nosso plano de carreira, né, com o nosso concurso público, e é isso que a gente busca. Por mais que pareça uma pergunta óbvia, professor, eu aprendi que no jornalismo óbvio precisa ser dito. De repente alguém está me ouvindo nessa manhã e para e pergunta, mas os professores, o Cinti apresentou uma contraproposta para o governo?
Sim, né? Nós temos estudos, né, em relação à nossa tabela salarial, né? Santa Catarina é o estado que arrecada milhões, né? Entre do ranking é o sétimo estado que mais arrecada. Então, recurso tem, né? Recurso tem, né? Eu reforço isso, né? Recurso tem. O estado que tem que olhar com mais carinho para a nossa categoria, olhar com mais carinho para a área da educação, que espaço tem, né? Certo. O professor pergunta do ouvinte: vocês acham justo prejudicar os alunos por uma causa pessoal? Nosso estudo já é fraco demais e ainda com greves. Qual legado os professores querem deixar? Essa é uma baita pergunta, né, para o ouvinte. Quando a gente olha, né, para a nossa educação, qual que é o problema da educação? Aonde está o problema da educação? Né? Nós, professores, nós olhamos para a nossa realidade, né? Olhamos sim para o nosso pessoal, né? Seria hipocrisia da minha parte olhar que eu não penso no meu salário, eu não penso na minha qualidade de vida, eu penso só nos meus alunos. Mas aí isso é uma via de mão dupla. Se eu tenho uma qualidade de vida, né? Se eu tenho, né, um respaldo, uma segurança para trabalhar, isso vai me dar qualidade de vida. Um exemplo clássico que a gente tem hoje, né? Uma mãe, a CT, hoje ela não pode acompanhar o seu filho doente num hospital. Ela não tem esse direito de cuidar do seu filho enquanto ela está doente, né? Imagine essa mãe não cuidando do seu filho, estando em sala de aula, qual que é a qualidade do trabalho que ela vai ter, né? Para quem é pai, para quem é mãe, percebe que você vai pensando no teu filho. Você vai estar em sala de aula, mas vai estar pensando como é que ele está, será que a febre baixou, quem está cuidando, será que ele vai estar medicando? De fato, nós pensamos na nossa causa, mas não é uma causa individual, é uma causa coletiva, né? Nós somos um coletivo, nós somos mais de 60 mil professores dentro desse espaço, dentro dessa sociedade. Então nós merecemos respeito, merecemos dignidade, e é isso que a gente busca. A greve, reforço, é a última ferramenta. Professor, sem querer ser advogado do diabo, até porque eu respeito a classe dos professores, entendo as demandas, acho que realmente todos os governos na história desse país, como diria o atual presidente, falharam na questão da educação, mas numa empresa privada, vou citar aqui o exemplo da 101. Se o Felipe não está satisfeito com o salário dele, ele vem, pede um aumento, não ganhou aumento, ele muda de profissão, muda de emprego, muda de empresa. Historicamente, a gente não vê isso acontecendo com os professores. E aí também em consonância com o ouvinte, que deve estar se perguntando isso, não é muito mais uma questão ideológica do que financeira, professor? Porque se os professores, e é uma classe de fato, repito, extremamente importante para a sociedade, se não a mais importante, mas volto naquela atuada, né? Anos e anos de greve, poucas mudanças. O senhor, enquanto professor, nunca pensou em mudar de carreira? Eu sou professor de filosofia, né, da área das ciências humanas, né? Para quem teve filosofia na escola, ou para quem é meu aluno que está me ouvindo, para quem já passou, né, pelas minhas aulas, percebe o quanto eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço, né? Eu sou um professor assim que digo que eu entro dentro da sala de aula e aquilo me dá um êxtase, né? Eu me sinto bem. Foi a profissão que eu escolhi, né? Eu amo o que eu faço, mas eu preciso de valorização, né? E às vezes não é só salário, né? Às vezes você chegar dentro da sala de aula e ser respeitado, né? Ter uma sala climatizada, ter um ambiente bom, ter uma lousa digital, ter espaços, ter um computador para trabalhar, ter tecnologia na mão, ter o respeito dos alunos e também dos pais. Que às vezes eu chego em sala de aula, tem 40 alunos que às vezes não olham nem pra gente, né? Então a valorização nossa dentro desse espaço, né, é buscar qualidade de vida e de entregar um bom trabalho, né? Eu escolhi ser professor, né? Às vezes a gente pensa, você escolheu professor, você sabia que o plano salarial era esse. Não. É a primeira pergunta que os pais fazem. Não, óbvio que não. Todo mundo tem direito a um aumento. Todo mundo tem direito a uma qualidade de vida. Se a gente olhar de 2021, né, que foi o nosso último aumento, para cá, olha o quanto as coisas aumentaram. Seja alimentação, né? Seja transporte, seja moradia, né? O nosso salário está defasado, né? Hoje eu ganho para trabalhar R$18 de auxílio alimentação.
Eu pergunto para vocês, quem que faz as 3 refeições no dia com R$18? Não pagam café. Professor, uma última pergunta. O senhor respondeu, mas o ouvinte reforça sobre a questão da reposição das aulas. Elas serão feitas assim que a greve terminar, isso? Teoricamente, sim. Né? O que a gente tem que fazer? A gente senta, né, juntamente com a CRE para ver quantos dias foram parados, né? E é feita essa reposição. É feito um calendário, né? Os alunos vão ficar sabendo desse calendário. Se o aluno não for na reposição, haja vista que, por exemplo, um dia como hoje, ele for para a escola, ele vai ser penalizado? Eu, para o professor que estou em greve, não. Né? Nós temos professor, eu trabalho no Costa e Silva, né? Que é a escola que é a nossa maior escola da regional. Nós temos com mais de 70 professores parados, né? Mais de 70% de professores parados naquela escola, né? O aluno que tem aula, né, comigo, automaticamente, como eu não estou em sala, eu não dou presença e não dou falta. Né? Então, automaticamente, ele não vai ser penalizado por isso, em relação à nota, em relação às atividades. Eu sei que o maior medo do aluno é essa questão da nota, essa questão do conhecimento. Né? Em momento nenhum, os nossos alunos vão ser penalizados. Então, a gente vai fazer, né, uma conversa com a Gered, né, juntamente com a direção, juntamente com os professores que pararam, para fazer essa reposição. Certo. Professor, muito obrigado pelo seu tempo conversando com a gente. Acho, de fato, muito importante a luta, apesar de algumas divergências no curso, o que é natural e normal dentro de uma democracia. Eu espero que o Sinte, junto à Secretaria de Estado da Educação, se entendam o mais rápido possível para que os nossos alunos, que são bem mais preciosos, sejam os menos penalizados e que, de fato, os professores tenham a valorização que pensam e devem ter. Concordo plenamente contigo, agradeço o espaço e é isso que nós queremos. Quanto mais rápido a gente tiver essas respostas, mais rápido a gente volta para a sala de aula. Até falei com um aluno hoje de manhã, né? Ontem começou o primeiro dia de greve, eu já tô com saudade deles, porque eu gosto de estar em sala de aula, eu gosto de estar ali, é o meu trabalho, né? Eu valorizo, eu busco aquilo que eu quero levar o meu conhecimento, aquilo que eu aprendi para os meus alunos e estar em fora de sala de aula é difícil para nós, né? Nós professores não queremos greve. Mas reforço, é a última ferramenta para nós. Muito bem, nós conversamos com o professor Marcelo, ele que faz parte do Sinte, falando um pouco mais sobre a greve dos professores, que atinge cerca de 32, 35% dos professores aqui da regional do Sinte. Eu quero dar um recado para o meu querido amigo Simadon, secretário de Estado da Educação. Coloque a mão na consciência, o senhor também é professor. Vale a pena pensar. 7h48 para Master Truck Brasão, Neuza Despertar e Drogaria Seripan. Esse é o nosso Rádio Café, a gente volta já.